Bom, continuando aqui, sobre a questão do processo de interiorização, nós vamos discutir então, como eu falei para vocês, um pouco da Amazônia, falar um pouco do Sul, falar um pouco aí do Mato Grosso, do Centro-Oeste. Vamos começar com a Amazônia. Durante o período colonial, a Amazônia ela foi administrada, como eu já disse para vocês, separadamente do restante da América Portuguesa. Belém, por exemplo, São Luís tinham ligações diretas com Lisboa, inclusive eram mais próximas de Lisboa do que Salvador, ou principalmente o Rio de Janeiro, onde a viagem demorava mais tempo. Mas, se você observar esse desenho que eu fiz aqui, isso aqui é mais ou menos o processo de ocupação efetiva portuguesa até mais ou menos o início do século XVII. Observe que essa parte aqui do norte, do litoral norte, ainda não está propriamente ocupada pelos portugueses. O que acontece? Em 1612, os franceses fundam uma colônia aqui no que hoje é o Maranhão, São Luís, a chamada França Equinocial. Aliás, São Luís é a única capital brasileira que existiu no período colonial, que não foi fundada pelos portugueses. E, paradoxalmente, é uma cidade que lembra muito Lisboa, com seus casarões. Bom, os franceses fundam uma cidade, em homenagem ao seu rei, São Luís, Luís IX, da França. E essa França equinocial, ela dura até 1615. Em 1615, os portugueses conseguem expulsar os franceses e iniciar um período dominação aqui. Só vamos lembrar uma coisa, 1612, 1615 é um período que vai anteceder um pouquinho a ocupação neerlandesa, que começa em 1630. Então nós estamos nesse momento histórico durante a chamada União Ibérica, entre Portugal e Castela. Tá? Bom, a partir do momento que os portugueses expulsam os franceses e passam a controlar a região de São Luís, eles pensam o seguinte: precisamos fortalecer a ocupação nessa região norte. Só que não dá para Portugal ocupar tudo. Então eles vão encontrar um outro ponto estratégico para servir de base para a ocupação futura. E o ponto é justamente aqui, o que deu origem à cidade de Belém. Os portugueses fundam um forte em 1616, que é o Forte do Presépio, nessa área que é justamente a foz do rio Amazonas. Um grande caudaloso rio, que vai dar acesso a uma vastidão no meio da floresta tropical, no meio da floresta equatorial da Amazônia. E a partir de Belém, fundado em 1616, começa o processo de exploração ao longo deste rio, onde os colonizadores vão começando a navegar e a explorar essa área. A Amazônia não desenvolveu uma economia no sentido que a cana-de-açúcar proporcionou ao Nordeste. Ali você não teve um desenvolvimento de uma economia, de uma agricultura voltada para a exportação. Os portugueses não estão plantando nada. A principal atividade econômica dessa região foi o extrativismo, das chamadas drogas do sertão, ou seja, riquezas que vinham da Amazônia, como baunilha, algumas ervas como salsa-parrilha e principalmente o cacau. O cacau moveu a economia da área da Amazônia, principalmente no século XVIII. E a ocupação se dá justamente ao longo desses rios através de canoas. Esse lugar, essa Amazônia, ela foi extremamente percorrida por essas canoas que iam no interior da floresta atrás desse cacau. E sempre ao longo dos rios. Por exemplo, em 1669 é fundada Manaus. Então você observa aqui que já vai ter um processo maior de interiorização com a fundação desta nova vila. E sempre ao longo dos rios. Uma outra atividade econômica importante na Amazônia é a criação de gado. Aliás, o gado ele tem um papel bastante interessante no processo de interiorização. O gado não é originário do Brasil e é introduzido pelos portugueses por volta de 1540. Só que onde os portugueses colocam gado? No início, aqui, no Nordeste. Inclusive, a criação de gado ela foi se espalhando ao longo do Rio São Francisco e indo para o interior também, contribuindo para o processo de interiorização. O gado é criado também na Amazônia e
o gado vai se desenvolver muito também na região sul. Só que aqui o gado não é bem criado. O gado ele é solto, é o chamado gado selvagem. Inclusive, para pegar o gado, eles matavam, eles caçavam o gado. E a atividade da pecuária foi muito importante como desenvolvimento econômico dessas regiões sul, do que hoje seria o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas também sobre o que é o Uruguai de hoje e o norte da Argentina, que eu vou falar disso nos nossos próximos encontros.